Well, good morning, everyone. Bom dia a todos. Que bênção estar aqui. Estamos aqui juntos numa igreja mundial. A cada 5 anos isso acontece e nós temos a oportunidade de encontrar nossos irmãos e irmãs de todas as 4 pontos da bússola. E já passou na minha cabeça que os primeiros missionários enviados para essa igreja, para diferentes partes do mundo, se eles olhassem para um encontro como esse, eles diriam algo do tipo: o que Deus fez. Deus tem feito coisas grandiosas, graças a Deus. Vamos orar e antecipar a bênção de Deus. Por favor, abaixe suas cabeças comigo. Oramos ao nosso Pai. Pai dos céus, em nome de Jesus nós viemos a Ti. Estamos agradecidos. Estamos orando confiantes de que o Seu Espírito irá tocar os nossos corações. Nós não estamos aqui simplesmente porque essa é um item da nossa agenda diária. Nós estamos aqui para que você fale aos nossos corações. Nós oramos para que o Senhor nos abençoe e nos inspire a fazer, e se preciso, nos corrija. Mas nós estamos sérios porque queremos levar o Evangelho para cada nação e pessoas. Queremos que essa mensagem impacte e transforme nossos próprios corações e vidas. Então, por favor, fale. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quando uma mulher saiu de Aruba, indo para Panamá, no que ela estava planejando ser a sua viagem solo ao redor do mundo, ela não tinha ideia de quão rápido as coisas iriam sair do controle. Apenas algumas horas depois de sair, uma tempestade poderosa fez com que os motores não ficassem funcionando no barco dela. Então, no meio dessa terrível tempestade, o seu companheiro de viagem teve que amarrá-la ao barco para prevenir que ela caísse do barco e pulasse do barco e fosse nadando por 60 milhas para a Colômbia, porque ela estava delirando querendo fazer isso. No meio desse drama entre vida e morte, o barco de emergência, o localizador, foi encontrado, o que resultou na Guarda Costeira da Venezuela, Aruba, Colômbia e Estados Unidos colaborando para resgatar essa mulher. Quando encontraram, ela tinha vários ossos quebrados, roxos, queimaduras e uma concussão. E também tinha mordido parte da sua língua, mas ela estava viva. E enquanto ela se recuperava de tudo que aconteceu, vendo tudo o que tinha acontecido com ela, ela reconheceu que os governos de 4 países tinham se mobilizado para salvar a sua vida. E ela reconheceu que esses líderes e oficiais de governo mexeram seus pauzinhos para poder ajudá-la. E ela disse: eu sou uma pessoa insignificante e mesmo assim muito foi feito para me salvar. O que nos leva, senhoras e senhores, à razão da nossa existência. Logo após a criação desse mundo, nosso planeta foi lançado ao caos e os nossos parentes originais se rebelaram e as palavras pecado e morte entraram no glossário da família da humanidade. O que Deus faria em responde? Ele falou para Adão e Eva que o dia que eles comerem daquela fruta, eles certamente teriam morrido. Ele poderia ter deixado Adão e Eva sozinhos, mas Ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho para aquele que acreditasse não pereça, mas tenha uma vida eterna. O Evangelho, em meia dúzia de palavras, falou que assim que haveria pecado, teria também um Salvador. E o anjo falou: você chamará de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe, amigos, nós como adventistas do 7º dia,
temos sido abençoados com muitas riquezas espirituais. Nós temos um sistema com a verdade e que a gente pode ficar impressionados. Nós estamos com muitos gigantes teológicos que têm dado muita claridade e iluminado as informações. Temos dias que representam anos, bestas que representam nações, mulheres que representam igrejas. Temos reforma da saúde e os remanescentes e o selo do Deus vivo. Mas existe um perigo. Que existe a possibilidade que mesmo com os nossos estudos acadêmicos, exegeses e homiléticas e hermenêuticas, a gente pode acabar deixando passar coisas que a gente deveria estar focando. Por que nós existimos como uma igreja mundial? Chamadas. Paulo resumiu isso quando ele disse que Cristo entrou no mundo para salvar os pecadores. E uma mensagem que foi dada a nós para levar ao mundo, chamada de Evangelho Eterno. E a gente às vezes complica isso. A gente faz isso, mas a Bíblia não. Paulo escreveu para a igreja de Coríntios dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. E ele foi enterrado, mas ele nasceu de novo no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Quando um homem importante se aproximou de Jesus uma noite, Jesus deu a esse líder dos judeus um curso sobre a simplicidade do Evangelho. Nicodemos era um líder teológico, mas ele precisava do Evangelho. Ele era muito esforçado, mas o que ele mais precisava era a graça de Deus. Então Jesus deu a ele a sua explicação mais profunda para um humano simples. Em João capítulo 3, esse homem disse: nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus, em João 3. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Então, isso não foi uma forma dele tentar bajular Jesus, mas Jesus foi direto ao ponto. Ele disse a ele: Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, perplexo com o que Jesus tinha dito a ele, perguntou agora a sua pergunta famosa: como pode um homem nascer, já que ele é velho, e voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Então Jesus diz a ele: um pecador precisa nascer da água e do Espírito. E diz a ele: novamente, você precisa nascer novamente. Quando Jesus fala do trabalho do Espírito Santo, o vento sopra onde ele quiser. Podemos ver os seus efeitos, mas a gente não pode dizer de onde está vindo e para onde vai. Então, Nicodemos perguntou. Ele disse: como pode essas coisas acontecerem? Então, o assunto aqui é sobre conversão, a mudança que acontece no coração através do Espírito Santo. E Nicodemo diz: como podem essas coisas acontecer? Apesar da sua riqueza, e ele tinha bastante dinheiro, e a sua educação, que era muito extensa, e todo o respeito que ele recebia da sua comunidade, que era imensa, ele não conseguia entender esse grande mistério. Nicodemos disse: esse novo nascimento, essa chave para a vida eterna, agora eu sei o que eu preciso, mas eu simplesmente não sei como chegar lá. Então, isso é um mistério. Isso agora é onde acontece uma coisa fascinante. Em apenas algum momento, Jesus estava indo dizer suas famosas palavras em João 3,16. Mas antes dele dizer isso, ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna.
Que coisa fascinante, Jesus disse. Ele estava falando aquela história curiosa que está em Números capítulo 21. E qual que era o ponto? Nicodemos, se você quiser entender conversão, então você tem que voltar ao tempo, vários anos atrás, aquela história que você mesmo já ensinou várias vezes. E pense sobre isso, e isso lhe dirá o que você precisa saber. Agora, vamos olhar a história em Números capítulo 21. Jesus está falando com um homem que tinha quase tudo, exceto o que ele mais precisava. Então Jesus disse, eu quero dizer o que é conversão para você. E você irá encontrar em Números capítulo 21. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, por causa do caminho. Se a gente tivesse tempo, a gente não tem, eu iria discorrer um pouco sobre descorajamento e como isso consome as pessoas. A gente iria falar um pouco sobre o desencorajamento, está no Apocalipse, para fazer que a gente acredite que Deus não é grande o suficiente, que Ele não pode fazer o que Ele pode. E o desencorajamento faz com que a gente se afaste da palavra de Deus. Então, não ceda ao desencorajamento. Confie em Deus. O caminho é longo, confie em Deus. O crescimento parece não estar vindo, confie em Deus. Os santos ou os líderes não parecem estar te ouvindo, confie em Deus. Você não está vendo os batismos que você gostaria de ver? Você não está vendendo os livros que você gostaria de vender? Confie em Deus. Sucesso não é necessariamente sucesso. Fé é sucesso. Se você faz o trabalho de Deus da maneira que Deus pede, então a escola, a igreja, o ministério, a instituição, as finanças, eles serão a responsabilidade de Deus. Você segue a Deus e Ele irá assumir a responsabilidade por todo o resto. A propósito, graças a Deus pelos nossos evangelistas de publicações. A gente agradece a Deus pelo trabalho que eles têm feito. Muitas almas estarão no céu por causa do seu ministério fiel. Amém? Mas as pessoas estavam desencorajadas. Eles falavam contra Deus e contra Moisés. Escute isso. Você nos trouxe fora do Egito para morrer no deserto. Não há pão, não tem comida. E as nossas almas odeiam esse pãozinho. Aquele mesmo mecanismo que Deus usava para salvá-los. E eles balançam os seus punhos na cara de Deus e dizem, nós odiamos essa coisa. Então Deus disse, o que eu vou fazer para alcançar essas pessoas? Ele tentou tanto, vários milagres e não ajudaram. Liberdade claramente também não ajudou. Então Deus leva para um outro nível. O Senhor enviou serpentes entre as pessoas e elas picavam as pessoas. E muitas pessoas de Israel morreram. Isso pode parecer radical, mas às vezes Deus tem que fazer coisas radicais para chamar a nossa atenção. Ele teve que direcionar a visão deles para longe de si mesmos. Então as pessoas vieram a Moisés e disseram, a gente pecou porque a gente falou contra Deus e contra ti. Por favor, clame a Deus para que Ele leve as serpentes para longe de nós. E de uma forma incrível, Moisés orou pelo povo. Agora, essa história é sobre conversão. Essa história é sobre salvação. É sobre o que Deus faria para salvar uma pessoa insignificante, como as pessoas passam da morte para a vida. Essa é a história do Evangelho. E nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. A gente não precisa complicar isso, amigos. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Ele não falou nada sobre alimentar as girafas. E aqui ele faz que o Evangelho seja claro. Ele falou para Moisés, faça uma serpente, coloca em um poste, e todos que passassem e tivessem sido picados, e eles olhassem para essa cobra, ele ou ela certamente viverão. Jesus apelou essa história quando ele estava explicando para um fariseu autocentrado o que seria
nascer novamente. Ele disse, coloque essa serpente num poste. E todos que viessem e tivessem sido picados e olhassem por aquela serpente, ele viveria. Isso é simples. Passando da morte para a vida, era uma questão de olhar para a serpente, que representava o Salvador, o que carregaria os pecados. Nicodemos, se você quiser saber o que é nascer do Espírito, eu irei te dizer. Olhe e viva. Isso é o que significa experimentar o Evangelho. Essa mesma mensagem que João Batista falou. Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigos de Deus, nós não podemos... Se você tiver dificuldades em experimentar o Evangelho, eu sei que algumas pessoas aqui têm dificuldades, mas Jesus Cristo está remediando isso agora para você. Temos que olhar para Jesus, o autor e firmador da nossa fé. A gente vai parafrasear 2 Coríntios e nós dizemos, não é... Nós deveremos focar em Jesus para nos tornarmos como Jesus. Se for focar no mundo, você se tornará como o mundo. Se focar nos problemas da igreja, e você se tornará um problema na igreja. Agora a gente gosta de falar de algumas dessas coisas. Os pais e avós falavam sobre os problemas com a mídia, com o mundo secular, com as congregações que não deveriam assistir filmes ou televisão. A gente não faz mais isso, porque nós não queremos parecer antiquados, a gente quer parecer modernos. Nós gostaríamos de ser mais flexíveis e que essas pessoas flexíveis olhassem para nós e não pensem que nós somos antiquados. Mas a Bíblia diz que devemos olhar se nós olharmos por tempo suficiente para algo, nós nos tornaremos isso. Então Jesus disse, se eu me levantar sobre a terra, eu irei trazer a todos para mim. Então, amigos de Deus, é o nosso privilégio levantar a Jesus muito alto, elevá-lo a um local em que todos possam vê-lo. Podemos dar oportunidade às pessoas para verem a Cristo. Se as pessoas podem olhar para a cruz, as vidas serão mudadas. Nicodemos se apoiava em manter as regras e as leis, mas tudo o que ele precisava fazer era olhar e viver. Ele seria salvo pela graça, através da fé. Adventistas do sétimo dia, dentre todos os cristãos do mundo, deveriam ser os com mais certeza da sua salvação. Não existe uma razão para que qualquer adventista do sétimo dia não devesse ter segurança de sua salvação. Deixa eu te perguntar, Jesus morreu pelos seus pecados? A resposta é sim. Você acreditou nele como seu Salvador e Senhor? Você mudou a sua vida? Não. Deus mudou a decisão dele? Não. Você sabe que Deus estabeleceu com a sua família, foi um pacto. Ele estabeleceu um pacto que dura para sempre. E durante anos, nós acreditamos que Deus não estabeleceu um contrato. As pessoas quebram contratos o tempo todo, mas não tem como escapar de uma aliança. Por isso que o casamento é uma aliança. E Deus entrou nessa aliança e Ele falou, eu estou fazendo parte dessa aliança completamente. E houve um sacrifício por uma noite. E Deus passou no meio desses sacrifícios e Ele falou, se eu renegar a minha parte da aliança, que eu seja responsável por esses animais mortos. E se você pensar que Deus irá te abençoar, te abandonar,
Nós devemos lembrar que Ele é nosso Senhor e Salvador. E devemos lembrar que isso é justificação. Infelizmente, algumas pessoas param por aí. Eu aceitei Jesus, então é tudo que importa. Mas agora, o desafio é que existe uma verdade nisso. Mas o problema é, eu aceitei Jesus, portanto, algumas pessoas acham que a salvação vem pelas obras e você pensa que é o que você faz que te salva e você começa a esquecer o que aconteceu na cruz. Viver em pecado, talvez, feliz na sua justificação, a gente pode se esquecer que a santificação existe. Mas a gente pode ir para o outro lado, olhando para a cruz e dizer, sim, claro, eu posso estar começando a duvidar da sua salvação, porque você ainda não está vivendo no nível de dedicação como a Madre Teresa ou outra pessoa muito dedicada. Você pode dizer que você não está fazendo o suficiente. E isso pode realmente perturbar o nosso povo. Então, vamos para Marcos, capítulo 4. Vamos para essa parábola que Jesus ensinou. Capítulo 4, verso 27. Marcos, capítulo 4, verso 27. Verso 26. E deixa eu pausar aqui e dizer uma coisa. Nós falamos por muito tempo sobre como a evolução está faltando uma coisa importante. A gente pode ver o que a gente sabe, mas não existe uma conexão, uma evidência de conexão. E em defesa dos evolucionismos, eles irão te dizer que essa conexão é um genoma. E vamos falar sobre essa conexão que está faltando na experiência de muitas pessoas. Eles falam, existem dois postes, justificação e santificação, e começa a olhar de um para o outro, ou então a pessoa só irá se agarrar a um deles, como atraído como um magneto. E talvez algumas pessoas podem ver que existe uma outra parte da sua jornada espiritual. Então Jesus disse, assim é o reino de Deus. Ele poderia ter dito, isso é uma explicação do trabalho do Evangelho no coração humano. O reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Agora, isso é uma coisa fascinante, senhoras e senhores. Jesus está falando sobre uma realidade de agricultura. Sementes jogadas no chão, nós não sabemos do que aconteceu, a gente não pode explicar, é um milagre. Crescimento acontece, a semente vai no solo e com as condições corretas irá crescer. O que Deus planta no coração do ser humano, com as condições necessárias, essa semente com a mensagem de Deus irá crescer e irá dar frutos. E nós agradecemos a Deus. Nós não oferecemos às pessoas uma teoria sobre Cristo, ou uma doutrina sobre Cristo, ou uma ideia sobre Cristo. Os adventistas do sétimo dia apresentam ao mundo o próprio Cristo, o Salvador, o Redentor, um misericordioso e fiel. Ele diz, todos que vêm a mim os que vierem a mim não serão lançados fora. Venham todos, Jesus diz. Nós viemos a Cristo, somos salvos. Nós não vamos complicar isso. Isso é simples. Uma mulher uma vez disse, justificação e perdão são a mesma coisa. Se você tem seus pecados perdoados, você recebe um novo coração, você é justificado. E ela tem uma parte de razão sobre isso.
Isso faz parte das 3 mensagens angelicais. Quando nós estamos analisando o que nós temos para oferecer ao mundo, quando olhamos para a nossa mensagem, e nós podemos até nos distrairmos. Eu espero que você saiba que eu não estou dizendo isso de forma negativa. Eu prego ao redor do mundo. Mas nós talvez podemos perder a essência da mensagem para o mundo, que é que Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu único Filho, Jesus. Jesus fala em Marcos capítulo 4, um agricultor planta uma semente no solo e alguma coisa acontece, ela começa a brotar. A terra por si só mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Esse é o trabalho do Santo Espírito, Nicodemos. Essa é a graça que os crentes experimentam. Essa é a semente da palavra de Deus impactando a vida de uma pessoa. De primeira vista, as coisas podem não ser tão visíveis, mas Deus está trabalhando. Você não está feliz que a Bíblia diz: a minha palavra não se voltará para mim vazia? Porque aquilo que eu faço, eu farei prosperar. Existe poder na palavra de Deus, um poder que salva, um poder para vencer a tentação, power para libertar de vícios e hábitos destrutivos, poder para fazer de você uma nova pessoa. E aquelas pessoas que você está orando, sua família, seus amigos, seus membros de igreja, Deus tem poder. Jesus diz: a semente foi lançada no solo e as coisas estão acontecendo. Então, de uma forma misteriosa, um poder que parece estrangeiro para os seres humanos, essa semente começa a brotar. Aquela pontinha verdinha que está saindo logo acima da superfície da terra não é um Andersonia grandidieri, não é uma coisa gigantesca, como uma grande árvore que existe em Madagascar, o baobá. Uma árvore que tem 27 metros, mas isso não acontece da noite para o dia. E se você olha para você mesmo, eu direi que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Existe um processo de crescimento que nós precisamos passar. O que serve aquele brotinho que está ali? Você não pode comer aquilo, mas aquilo é para crescer. Você precisa proteger isso, dar a chance para que isso continue crescendo. Você não cava os seus feijões porque a planta não está completamente madura. Você cuida dos seus feijões, você tira as pestes, você fertiliza, você encoraja para que cresça. Agora, minha esposa e eu temos netos. Temos uma neta que é mais bonita do que a sua neta e ela tem 4 meses e 16 dias de vida. Ela é maravilhosa. Mas se você não ajudá-la de alguma forma, você poderia dizer: essa garota não consegue amarrar os seus sapatos, ela não consegue se alimentar, ela não consegue dirigir um carro. Mas a gente não espera que ela faça nenhuma dessas coisas, porque ela ainda está crescendo. Amigo cristão, você pode não ser o produto final, mas se você colocar o seu foco em Jesus, você poderá crescer. Você não precisa ficar passando de justificação para a santificação. Você deve se agarrar a Jesus. Eu não esqueci isso. Você recebe a sua justificação que é perfeita. Você recebe o presente da salvação. Você está salvo quando você vem para Cristo. Mas você irá crescer, você quer crescer, você não quer ficar parado. Então, em Filipenses 1:6, diz: Ele que começou um bom trabalho irá terminá-lo até o dia de Jesus Cristo. Sua experiência cristã é uma jornada contínua. Você aceita a Jesus e você tem vida eterna. Mas você não vive como uma pessoa perdida.
Nós queremos progredir e viver mais e mais de uma forma que irá honrar a Deus e refletir a Jesus de forma completa para o mundo. Nós queremos evitar a sila do liberalismo e o conservadorismo que sufoca. Onde está o equilíbrio? Você não quer ficar parado ali no meio. Você quer dizer, eu encontrei o meu lugar. E se eu conseguir chegar lá, eu conseguiria ir para qualquer lugar. A verdade é que o único lugar seguro é estar aos pés da cruz e dizer, Jesus morreu por mim. Eu creio nele. E olhar para Jesus, eu irei crescer em graça. Primeiro, o broto. Nascer de novo, cristãos bebês que estão crescendo na direção de Jesus. Depois, a planta se desenvolve, ainda não está pronta para ser comida, mas está no lugar onde você quer que ela esteja. Talvez não esteja pronta para a colheita, mas está crescendo precisamente do que deveria ser. E depois a Bíblia fala sobre o tempo de colheita. Agora vamos falar um pouco mais sobre isso durante a semana. A salvação, a esperação de salvação, passar por esse processo, pode ser difícil, pode existir dores nesse processo. Uma vez alguém disse que um caráter nobre é feito por batalhas. É uma das maiores batalhas já passadas. Nós devemos nos submeter ao desejo de Cristo. Quando nós nos submetemos a Cristo, o nosso coração está unido com o seu coração. A nossa mente unida com a dele, nossos pensamentos serão tirados da prisão para ele. Isso é o que significa estar coberto pelas roupas de justificação. Nós não estamos com a deformidade do pecado, mas com o roupão da justiça de Deus. Nós encontramos no livro primeiro o broto, depois a planta. Depois a planta estará completa. Esse será o momento da colheita. Nós viremos fielmente para Jesus e focamos nele. Se você quer ser salvo do pecado, olhe para aquela serpente. Por quanto tempo a gente deve olhá-lo? Não pare de olhar. Continue olhando para Jesus. Não olhe para o outro lado, nem mesmo por um momento. A salvação é encontrada em Cristo somente. Hoje nós estamos celebrando a cruz, onde Cristo morreu. Nós lembramos que Jesus teve pregos nas suas mãos e pés, e nós diremos, que tipo de amor é esse? Nós pensamos no Calvário, imaginamos o Calvário, Jesus carregando a sua cruz, sendo pregado na cruz. O que está acontecendo lá? Jesus está morrendo pelos pecados do mundo. O que eu farei agora? Pela graça de Deus, eu irei viver por Jesus. Eu não vou olhar por um lugar para ficar paralisado. Eu quero crescer e crescer e crescer. Ele precisa crescer para que eu preciso diminuir. Esse é Jesus, a nossa esperança deve estar nele. A nossa mensagem para o mundo é o Evangelho. Nós temos que falar sobre a verdade da marca da besta. A gente tem que explicar sobre Babilônia e sobre o julgamento. Devemos avisar as pessoas que existe um Criador que tem um amor especial e respeito. Nós vamos juntar tudo isso em algo chamado de Evangelho. Jesus morreu pelos pecados do mundo e nós iremos celebrar isso. Nós vamos louvar a Deus por isso e nós iremos dizer, Jesus, se você nos quer tanto, então você pode nos ter. Se você quer o meu coração, pode ter toda a minha vida. Me leve, me faça seu. E um dia nós iremos ser encontrados em Apocalipse. O povo de Deus será uma manifestação da revelação do que Jesus é na nossa vida diária. Nós agradecemos a Deus. A nossa esperança está construída em nada mais
do que o sangue de Cristo e sua justiça. Nós esperamos no Autor e finalizador da nossa fé. Ele tem tudo que é necessário para a nossa salvação. Ele fez tudo. Tudo que Cristo foi feito é para que nós possamos passar a eternidade com Ele. Então, nós iremos nos juntar e ficar conectados. E, pela graça de Deus, permanecer conectados. E diremos, Senhor, nos faça com que cresçamos e cresçamos. Não mais teremos membros dizendo, não serei salvo. Eu direi, se você tem Cristo, você terá a vida eterna. As pessoas não irão dizer mais, eu não sou bom o suficiente. Nós iremos encorajar as pessoas, se agarre a Jesus e cresça, permaneça em Jesus e cresça. Olhe para Ele e cresça. Algumas pessoas aqui podem dizer que você já chegou onde o máximo que você poderia deixar e que tem coisas que estão vencendo você. Mas Jesus veio para te dar vitória. E se você olhar para Jesus, você irá crescer em justificação e santificação durante uma vida. E um dia, o céu irá se abrir e Jesus será revelado naqueles corredores do espaço e Ele está voltando para você porque você confiou, você segurou firme. Ele irá aperfeiçoar o que você é. Pense sobre o que Deus fez. No início, Ele criou o universo do nada. Nós chamamos isso de origem. Ele caminhou com Enoque entre o céu. Isso foi translação. Deus inundou o mundo, inundação. Deus liderou os israelitas no Mar Vermelho, uma evacuação. Ele trouxe água de uma rocha, irrigação. Ele cobriu o chão com maná, aquilo foi preparação. Deus falou de uma sarça ardente, comunicação. O cajado de Arão brotou, vegetação. Ele prometeu uma terra para o seu povo, migração. Ele dominação com os inimigos de Israel. Ele fez com que a chuva parasse de cair. Desidratação. Ele trouxe abaixo os muros de Jericó, devastação. Ele veio na terra como homem, encarnação. Ele curou o doente e ressuscitou o morto. Ele trouxe de volta. Jesus parou um funeral, cancelou. Ele prometeu dar a você um novo coração, reforma. Ele morreu e se levantou de novo, salvação. Nós estamos a caminho do céu um dia, glorificação. E como será isso? Você vai precisar da sua imaginação. Glória a Deus, Ele está voltando em breve. Nós estaremos aqui indo para Ele. Poderemos dizer amém? Vamos orar. Pai no céu, nós agradecemos porque apesar de sermos imperfeitos, pelas faltas que a igreja tem por ser imperfeita, nós ainda assim podemos olhar para Deus e saber que o Senhor pode nos ajudar. Às vezes nós temos dificuldades, estamos fracos. Nós somos suscetíveis a ficar vagando. Então nos ajude a focar em Jesus e nos permita que ficamos determinados a ver Jesus completar o seu trabalho nas nossas vidas. Senhor, trabalhe na sua igreja. Nós estamos aguardando pelo dia em que seremos salvos. Diremos, claro como o sol, como a lua, claro como o sol, e terrível como um exército, que esse dia chegue em breve. Nós oramos e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus, por favor, diga amém.